tudo bem por aí? De volta com o nosso Tarde com Deb em mais uma semana recheada de coisas legais. E eu estou recebendo aqui Denis Thalasso para a gente falar um pouquinho sobre arte e produção musical. O que é isso, hein, Deb? Nós vamos saber agora com ele, Denis Thalasso. Tudo bem, Denis? Tudo bem, Deb. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Explica pra gente, como é que funciona? O que é arte e produção musical? A arte e produção musical, ela veio com uma outra proposta para o mercado, né? Porque aqui na região americana, Campinas, na nossa região, a gente estava muito saturado do mesmo produto. Então, Sim. a gente surgiu com a ideia de inovar, principalmente nas cerimônias de casamento, assim. Então a grande diferença do grupo Arte e Produção Musical hoje é que nós não temos um repertório fechado. Então é tudo muito exclusivo de cada casal. Então se você for ver uma apresentação nossa em um casamento, você vai ver um tipo de repertório. E se for assistir em outro casamento, você vai ver outro tipo de repertório. É lógico que algumas músicas acabam se repetindo. Exemplo, marcha nupcial, Sim, né? Os casamentos na Igreja sim. Católica, Ave Maria, na hora da benção das alianças. Mas do restante a gente tirou muito foco, que era as músicas Perhaps Love, Fantasma da Ópera, She, From This Moment, sabe? Essas músicas que o pessoal já não aguentava mais. Toca em todos os casamentos. É que, na verdade, hoje em dia, casamento em si, a gente fala mais de casamento porque casamento virou um grande evento. Quem vai casar quer fazer uma festona, quer fazer, na verdade, um verdadeiro show. E é esse o trabalho do Denis, de ajudar você a fazer esse show da melhor forma possível. E aí, como vem crescendo um pouco mais esse lance do show, esse lance de você ter um evento grandioso para o seu casamento, vem crescendo também a procura por novos profissionais. Porque antes era você contratava uma banda, a banda fazia o show, enfim. Sim. Só que hoje não. Hoje em dia tem instrumentistas que fazem parte do casamento, participam da festa. Tem pessoas que fazem outro tipo de musical que também participam. Tem os DJs, que vem crescendo Sim, muito sim. trabalho. Você estava me contando que vocês têm uma média de 40 pessoas, de 40 músicos que agregam o grupo Arte e Produção Musical. Sim, a gente tem hoje muitos músicos, Certo. alguns são fixos Sim. e outros são freelance da nossa empresa. Mas tem finais de semanas que a gente chega a ter contratado na faixa de 30 músicos, assim, tocando no mesmo final de semana. Olha que em legal. vários casamentos, né? Sim. Então são vários casamentos na mesma noite. Cada equipe assume um casamento por noite, para não ter imprevisto assim, a noiva atrasou, sabe? Então, houve um certo. imprevisto, aí a equipe fica lá, pô, tem que ir embora para outro casamento. Então, a gente não tem esse problema. Entendi. Cada equipe fica disponível para o casal da noite, né? Olha só que legal. Então, isso é legal porque o casal fica mais tranquilo, né? Também tem uma segurança maior e a gente também trabalha de uma maneira mais tranquila. Tranquila e segura, né? Não precisa ficar na loucura, né? Ai, será que vai atrasar? Então a gente fica bem Tá, mais e me tranquilo. fala uma coisa. Vocês têm lá instrumentistas? Tem pianistas? Tem saxofonistas? Tem DJ? Tem tudo, assim, tudo que o casal precisar. Eu tô falando mais focado no músicos que casal, tocam né? aqueles Os trompetes? trompetes, os Tem clarins, temos tudo. legal. Então assim, mas a gente não faz só a cerimônia, evento corporativo a gente faz também, organiza. Um exemplo foi a posse do prefeito aqui Americana, ou 100 anos de Casa Herman Miller, 50 anos de Mercado Municipal, os eventos da Secretaria de Cultura. Então, não é só cerimônia religiosa. É que assim, 90% do nosso trabalho hoje são as cerimônias, né, religiosas que acontecem com uma grande frequência. Mas a empresa hoje tem todos os tipos de segmentos. Então, iluminação, DJ, os músicos, orquestra, coral, a gente trabalha com uma gama bem grande, é bem diversificado, né? Bastante Certo. opção. Aí como é que funciona o trabalho de vocês nesse ponto? Eu vou me casar e eu quero uma assessoria sua para eu poder saber como é que funciona o teu trabalho, como que você oferece o teu produto para o cliente. O ponto principal, assim, o primeiro passo é a gente marcar uma breve reunião. Certo.
Porque o pessoal liga muito ou manda e-mail pedindo orçamento. Aí tem como mandar um orçamento com 2 clarins, piano, percussão, violino e um saxofone? Não dá muito certo isso. Entendi. Por quê? Porque esse é um pacote muito pronto, assim. E o legal é você tá indo até a empresa, o casal tá indo até a empresa para eu mostrar alguns vídeos que a gente tem no YouTube ou no nosso site e também eu saber o que eles estão pensando pro dia, o que eles querem, porque de repente eu passo um orçamento dessa formação para eles. E na hora que eles vão, legal, o preço tá legal, então vamos fechar com você. A hora que eles chegam para fechar, e eles começam a falar um pouco do que eles estão pensando. E na verdade não é nada daquilo que você passou. A formação que eles estão querendo contratar não tem nada a ver com o que eles estão pensando para o dia. Entendi. Então, assim, o primeiro passo seria a gente sentar para ver especificamente o que o casal tem em mente. Não, e principalmente com esses instrumentos que são um pouco mais complicados, aí você de repente imagina uma situação porque você viu no casamento de alguém, ou viu em alguma festa, em algum evento, e aí de repente não vai casar nada daquilo com o que você quer fazer. Né? Hoje os casais chegam lá com essa ideia e na hora que eu começo a mostrar os vídeos, a maioria acaba mudando totalmente. Claro, legal, eles já ficam enlouquecidos, que eles estão vendo a realidade. Então, de repente, a formação pode ser ou maior ou até menor, mas em conta. Assim, que legal, com 3 músicos, olha que interessante, fica legal. Entendi. Então, essa seria a ideia principal nossa. Deles, e com relação ao repertório dos DJs? Como é que funciona? Porque cada um tem um gosto musical, só que aí os convidados querem curtir, de repente, uma baladinha mais anos 90, ou então quer curtir já uma balada mais punk. Como que funciona no repertório dos DJs para vocês? Então, o DJ, ele vai sentar antes com o casal para fazer mais ou menos o mesmo processo que a banda faz para a cerimônia. Sim. Para saber o que o casal gosta, o que pode, o que não pode tocar, né? Porque de repente o cara não gosta de funk, né? Certo. Que é uma maravilha, porque funk, na minha opinião, é horrível. Mas tudo bem, beleza. Aí o cara não... Mas na festa, lá na balada, lá o funk dá uma empolgada na galera, sim, né? Então, sim. Mas de repente, no meu casamento, eu não quero funk. Então ele já vai anunciar, falar pro DJ, funk no meu casamento não pode tocar. E tem os outros casais que deixam o gosto do DJ mesmo, né? Para ele ver conforme a pista está agitada. Como os DJs que a gente trabalha são uns DJs muito bons, assim, o Glenan, o Daniel, então um pessoal legal, Douglas, né, que já tá, se for citando aqui, vai vir o Edson, o Jonas Cir, vai vir um monte de gente. Mas assim, eles já são muito acostumados com isso, já fazem isso há muito tempo. Sim. Então é legal o casal confiar neles, só falar assim, eu não quero que toque determinado tipo, assim, né? E aí eles vão levando a festa, porque a pista acaba funcionando mais, né? Acaba pegando... porque daí já fica mais legal, porque o DJ também, ele já é o cara que entende do assunto. Ele já entende de pista, ele já entende de festa e ele aleatoriamente já vai saber qual é o tipo. Ele já vai sentindo ali conforme a galera vai dançando, conforme a galera vai curtindo. Sim. Você me disse também que tem o trio de blues? A gente entrou agora para trabalhar com a gente o Rodrigo Belloni, que é um cantor de blues de Piracicaba, muito bom, assim. Então é o Rodrigo Belloni, voz e guitarra, o Felipe Fidelis no baixo, certo, e o Hélio Cunha na bateria. É um show muito legal mesmo, assim, vale a pena. Então é uma proposta diferente para a festa, mais para a linha do blues, mas a gente tem também umas propostas que são as lives, né, que a gente já faz bastante, é um produto um pouco mais velho, assim, mas que a gente já tem há um tempo maior, que é o DJ, um trompetista e um percussionista. Que isso tudo junto no mesmo evento? Na hora da balada, na hora que a pista estiver bombando, na hora que a pista está bombando, dá como se fosse uma pane no som, então o som para e entra um solo de percussão, assim, no meio da pista. Então é uma ideia... inovadora. Bem interessante. E a gente tem aí vários produtos, assim. Tem o trio Açaí, que também é muito legal, que é um trio na linha da Dixieland, né, que é aquela banda americana, assim, que tocava na rua, tal, né, certo, o pessoal saxofone, e eles fazem na parte da fila, que o pessoal tá para passar, para entrar no salão.
Então o pessoal tem que ir lá conferir o nome e tal. Então fica lá fora, não tem nada acontecendo. Nesse momento eles estão tocando fazendo no meio da galera, ficar andando. um pouco mais animado. Porque aí a galera já entra para o salão num clima mais... Já animado e já entrando até no clima de festa, no clima diferenciado, né? Agora, me fala uma coisa, onde as pessoas encontram vocês? Material de vocês, telefone para contato, enfim... Tem muita coisa nossa no YouTube. O YouTube é Denis Talasso, T-A-L-A-S-S-O. Ou no nosso site, www.artecontemudoproduçãomusical.com.br. Certo. Ou pelo telefone, 19 99404 8164. 8164. Isso. Por exemplo, se eu estiver assistindo algum dos vídeos do YouTube e eu gostar, gostei desse daqui, eu queria algo mais ou menos parecido com isso para o meu casamento, para o meu evento. Eu mesmo, como noiva, posso procurar vocês ou tem que ser só a minha cerimonialista, o meu cerimonial para procurar? Pode vir direto, não precisa... Vem muito por cerimonialista também, né? Porque elas acabam indicando. Mas também tem os casais que vêm direto, não tem problema. Eventos corporativos assim, confraternizações de finais de ano, aquelas palestras que tem grandes nas empresas, vocês também fazem esse tipo de trabalho? Fazemos, né? A gente fez agora o ano passado com a palestra da educação com o Ed René, já fizemos com o Paulo Henrique Amorim. Então assim, toda a parte estrutural que o pessoal precisar, uma empresa precisar, telão, tudo, a gente... Agora é época já de começar aqueles trabalhos para formatura, baile de formatura. Vocês fazem também esse tipo de trabalho, Denis? Então, no baile de formatura, o mais comum é a banda baile. Então a banda baile aí a gente vai indicar alguns profissionais que fazem essa linha de banda baile, porque a nossa proposta não é de banda baile. A gente faz as festas, recepções, mas com outro tipo de repertório, que vem Frank Sinatra, Michael Bublé, Stevie Wonder, é esse tipo de repertório, que é diferente da banda baile, né? Que a banda baile vai entrar com Sidney Magal, né? Esse tipo de repertório. Então a gente não faz, mas a gente tem as indicações, a gente vai direcionando, o pessoal vai auxiliando. Então, assim, independente do seu evento, você pode procurar o pessoal da Arte Produção Musical, porque eles vão indicar o melhor para sua festa, para você, de repente, ter aquele casamento super legal, que vai ser um show e que as pessoas vão sair comentando sim. E tem também aqueles casos em que as pessoas, além de ter profissionais como um DJ tocando, aí escolhe, por exemplo, uma live diferenciada para poder fazer um tchan no evento. E com relação ao piano, eu queria saber como que funciona deles, porque piano a gente sabe que é um pouco mais complicado, né? Porque é gigantesco para você carregar, para disponibilizar, enfim. Como que funciona o trabalho com o piano? O piano eu sou suspeito de falar, porque eu sou pianista, né? Assim, amo o piano. Hoje, com a tecnologia, a gente tem opções maravilhosas, assim. Então a gente tem vários instrumentos na nossa empresa que sonoramente chega muito próximo a um piano acústico, muito próximo. Certo. Mas visualmente não, né? Porque o piano eu posso ter um quarto de cauda, meia cauda ou cauda inteira, né? Então a gente tem também na empresa essas propostas. O casal quer na recepção do casamento dele um pianista com piano de cauda. Então a gente tem a locação do... Que daí é a parte. É importante a gente falar isso, porque às vezes a pessoa acha que o pianista vai lá tocar e tá tudo embutido já no valor. Mas não, o valor daí do aluguel, no caso do piano, é a parte. Sim, é a parte. Entendi. Eu confesso para você que é mais pelo visual, né? Que é lindo, o piano, nossa, maravilhoso. Só que o preço que você vai gastar num piano de cauda daria para você fazer muitas outras coisas, né? Então, de repente, pegar uma daria outra pra você fazer um conjunto completo com todas as outras peças. Exatamente, porque o piano vai do transporte, o preço dele não é um instrumento, né, que você vai levar em qualquer lugar. Certo. Assim. Então, o piano digital hoje supre muito essa necessidade, chega muito próximo aos ouvidos, assim, de quem está ouvindo. Mesmo porque só as pessoas que entendem verdadeiramente do som do piano real para poder, né, ter essa percepção. Porque muitas vezes as pessoas acham que é e nem é. Porque hoje o que acontece muito, eu já vi assim, inclusive eu gravei alguns DVDs
com um piano da Ketron, que é no DVD, você olha, a imagem parece um piano de 1/4 de cauda, com o tampo levantado, mas na real ele está ligado na tomada. Olha. Né? Então assim, é só o visual dele, né? Mas o som dele é todo eletrônico, é um instrumento eletrônico, então não é um instrumento acústico, né? Certo. Seria mais pelo visual. Se a pessoa, o casal ou a empresa quiser um instrumento desse, a gente tem também para oferecer. Entendi, tem essa tá vendo só? possibilidade. Isso é muito legal, então repete pra gente só o telefone, por favor, Denis. Ó, o meu celular é 19 994048164 e o telefone do escritório é 3601 3253. Quero agradecer sua presença aqui no Obrigado, nosso eu que programa. agradeço. Volte sempre, da próxima vez com o piano. Com certeza. Ou com os trompetes, alguma coisa pra gente poder fazer Legal. um barulho aqui, certo? Legal, com certeza. Obrigada pela sua Obrigado. presença e eu volto já já com muito mais no Tarde com Deb. Chocolate Restaurante. Cardápio diferenciado todos os dias. Sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com. Mesas, cadeiras, armários, poltronas, objetos de decoração. Na MP Mobiliário Corporativo, você encontra o item ideal para o seu escritório e até para a sua casa. Com um showroom de 850 metros quadrados, estacionamento próprio e atendimento especializado, a MP está pronta para oferecer a melhor solução para o seu projeto. Rua Dr. Cândido Cruz, 112, Americana, 3461-5256. A Câmara Municipal de Americana está de portas abertas para te ouvir e receber. Faça a diferença você também. Utilize nossos canais. Ou o tradicional câmara-americana.sp.gov.br e 0800 771 9701 para falar direto com os nossos vereadores. E você pode acompanhar ao vivo, dentro do plenário ou pela TV Câmara. E a qualquer momento, faça-nos uma visita. Câmara Municipal de Americana. Fazendo a diferença. De volta com o nosso Tarde com Deb e o nosso assunto é sério a partir de agora. Vamos falar sobre relacionamento familiar, pais e filhos, filhos e pais. Como é que anda essa relação na tua casa, hein? E os limites, até que ponto seus filhos podem e até que ponto eles não podem. Você fala não ou só fala sim? Nós vamos saber a partir de agora sobre esse assunto, como deve funcionar as relações entre pais e filhos. Eu estou recebendo a psicóloga e professora Sofia Rodovalho para a gente falar sobre esse assunto. Sofia, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada, Deb. Boa tarde. Já para começar, a primeira pergunta que eu quero te fazer: qual é a idade principal para as crianças ganharem celular? Hoje em dia mudou muito, né? Sim. Hoje em dia caiu muito essa idade. Já então, nasce com o celular? já nasce, já consegue já mexer antes da gente. Sim. Mas eu normalmente, antes de saber ler e escrever, com um pouquinho, pelo menos, de alfabetização, eu normalmente acho que não deveria dar. Então, 7 anos é a idade limite para começar a ter celular. Antes disso é um perigo, é um risco, é uma distração, atrapalha a alfabetização, atrapalha o desenvolvimento escolar. Então, eu coloco 7 anos supervisionado, né? Então, assim, você não entrega como entrega para um adulto, porque a gente precisa que ele faça vínculo com os amiguinhos, a gente precisa que ele brinque de brincadeiras que não são virtuais só e joguinhos. Eu preciso dessa interação para que ele cresça um adulto saudável. Então, é um celular supervisionado. Um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, guarda. Um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, guarda de novo. E depois vai liberando conforme for crescendo. Mesmo porque vem chegando uma leva de adultos que não sabem conversar. Eles só sabem digitar. A gente pega adultos que vão, né, nos ambientes e estão todos assim. Os adolescentes que se comunicam muito mais por mensagem do que por WhatsApp, por mensagem, por Facebook, e de repente você fala, mas aonde vocês estão? Não, nós estamos um do lado do outro. Gente, falasse, né? Eu preciso que você fale, eu não posso que você só... Tá certo, escrever é legal, se comunicar dessa forma é interessante, mas eu preciso que você tenha o contato humano, né? Então o celular tira muito.
A gente sabe que com esse crescimento da tecnologia, isso vem atrapalhando um pouco o relacionamento familiar. Pais e filhos, filhos e pais. Isso vem atrapalhando um pouco. Você, como psicóloga, como você vê essa inter-relação celular, filhos e pais? Então, o que eu percebo é que a gente precisa realmente limitar o uso do celular, mesmo dentro de casa. Então, de repente, você tem aí uma família que está assistindo TV e ninguém está conversando entre eles, e ninguém está ali participando, porque tá um assistindo TV, o outro assistindo TV no Facebook, o outro assistindo TV no WhatsApp. Então, assim, não tem ninguém efetivamente assistindo TV. Nossa, olha o que eu vi, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Não tem ninguém fazendo isso, né? As pessoas, em geral, elas estão fazendo mais ou menos. Elas estão conversando, Então, isso é uma coisa que atrapalha muito essa interação familiar. Porque até que ponto você conhece seu filho depois? Exatamente. Né? Quanto que você conhece da opinião dele, do que acabou de passar no telejornal? Quando você falou um negócio, ele falou um aham, você falou outro aham, mas nesses ahãs você estava em outro relacionamento ali e conversando outros assuntos. A gente, como então comunicadores que somos, inclusive você como professora também é uma comunicadora, a gente sabe que esse conceito de segunda tela, que é o fato de você estar assistindo a TV, estar com o celular, estar com o tablet, estar com o computador, o tempo todo conectado com o mundo, porque hoje em dia a gente tem essa oportunidade de estar interagindo o tempo todo, a gente percebe que a importância da família acabou ficando um pouco de lado. Então, eu queria que você, como professora, qual que é o principal tato, o principal jeito, uma forma de comunicação diferenciada que os pais deveriam ter com esses filhos, principalmente os filhos adolescentes. Gente, não estou dizendo que celular é ruim, não, muito pelo contrário, eu também adoro o celular, fico conectado o tempo todo, só que é o seguinte, os filhos, quando eles estão crescendo, passando de uma fase de infância para adolescência, ou então já na adolescência, já querendo passar um pouco mais ali nos 15, 16 anos, é a fase onde a gente acaba perdendo o controle muitas vezes, Sofia. Sim, se você não tem proximidade, né, com o adolescente, nessa fase, principalmente de entrada na adolescência, o que vai acontecer? Você vai criar um abismo. Sim. Por quê? Porque na entrada da adolescência já há um afastamento. Então a gente tem que pensar que por mais proximidade que você tenha, já existe um afastamento nessa época. Se você já cria uma cultura de afastamento, você cria um abismo. Então, o que a gente precisa fazer? Uma proximidade. Então nós vamos viver sem a tecnologia, nós vamos tirar o celular, tirar a internet? Não, de forma nenhuma. Né? Seria até uma coisa utópica e absolutamente impraticável. Né? Sim. Eu vejo pelas crianças que estudam com a minha filha hoje ainda comentou, da minha sala tem 3 crianças que não têm o WhatsApp. 3. Aos Uma 11. sala o quê? De 30 alunos? De 22, 23. Mas aos 11 anos... 3 alunos sem WhatsApp é bem pouco, né? Com certeza. Mas, e aí a gente faz o quê? Não, todos têm WhatsApp, então não tem problema. A questão é como é que a gente vai usar isso? Então nas refeições a gente vai fazer refeições junto. Se a gente estiver assistindo um filme em família, por mais que o telefone fique apitando, ele vai continuar apitando onde ele está. E se for urgente, quem quer falar com você, liga. Porque daí tem o significado urgente. Tocou o telefone, eu paro e eu realmente atendo. Mas se for para bater papo, não, nós estamos num momento familiar. Nós estamos assistindo televisão, que é um filme que nós programamos para ver em família. Nós vamos jantar, nós estamos almoçando. Então, esses são momentos familiares. Tem um momento familiar de passeio do final de semana? Poxa, a gente vai desligar também. Por quê? Porque nós estamos curtindo esse momento. Então, não tem sentido a família andar 3 na frente e um atrás, só mirando onde está o pessoal para ir atrás, porque ele não sabe nem do que está se passando. Porque daí você, de novo, não cria essa cultura do diálogo. Sim. Então você precisa conhecer o tom de voz, precisa conhecer as reticências que o seu filho dá no final da frase, a entonação mais brava, mais feliz, até para conseguir perceber, tem alguma coisa errada hoje? Eu percebi que você está mais reticente. Só que no WhatsApp, nos torpedos SMS e nas mensagens de Facebook, só se ele quiser contar. Porque a gente não fica reticente, a não ser que a gente queira ficar. Exatamente. Então, aí perde-se muito do que você estava falando até agora, do contato humano, que eu preciso manter. Entendi. Então, enquanto eu, mãe, pai, eu preciso fazer com que esse limite de celular tenha até um certo ponto. Sim, a gente precisa. Até porque, assim, como que você vai cobrar que ele estude?
se ele está o tempo todo no celular, Certo. o tempo todo jogando online. Assim, a gente tem grandes problemas de pacientes, por exemplo, que pegam... eu estava jogando o jogo online lá com os meus amigos, então tem uma série de videogames que hoje já conectam online e dá para jogar com vários, inclusive com amigos desconhecidos, e aí isso fica bem mais divertido do que pegar o livro de história, do que pegar o livro de biologia, do que pegar a gramática. Então, o que acontece? Passam-se horas em frente ao videogame, e aí, 11 horas da noite, meia-noite, vai pensar, nossa, eu esqueci de ler um livro. Ela esqueceu de fazer um trabalho que ia cartolina, que ia glitter, que ia EVA. Então, aí como que vai fazer? Não faz. Aí chega no dia seguinte, a gente faz o quê? Ou assume uma nota baixa, ou assume um mau desempenho, ou a mãe, pior ainda, inventa uma desculpa. Desculpa, estive no velório de não sei quem. Desculpa, meu carro quebrou, o mecânico não veio. Ou falta. Então, assim, você ensina já a um comportamento extremamente errado, que é assim, você não assume o que você fez, a gente cria uma desculpa adequada e a gente consegue enganar a escola aí porque você foi irresponsável. Então, eu reforcei o teu comportamento irresponsável. Quando o seu também, enquanto pai, foi irresponsável. Porque até que ponto você não percebeu o seu filho de 3, 2 horas da tarde até 11 horas da noite no computador, jogando? Será que ele não tinha nenhuma lição? Será que a escola não passou nada? Não é estranho? Então a gente precisa criar uma cultura, tá? Você pode jogar, mas vamos fazer o seguinte: você descansa depois do almoço, depois você estuda, faz tudo o que você precisa fazer, depois você toma banho, depois você come alguma coisa e aí você joga até um pouco antes de dormir, meia hora antes de dormir você já parou para que você consiga descansar antes de dormir e você consiga ter um sono que seja realmente revigorante para o dia seguinte. Mas é uma casa extremamente mais chatinha do que uma casa que pode tudo? É uma casa com mais regra do que uma casa que pode tudo. Só que, na verdade, no final, a gente percebe o quanto de coisas boas e o quanto de ganhos esse adolescente teve. Com toda certeza. Agora, a gente vem percebendo que está crescendo uma leva de crianças mal educadas. Por conta da falta de limite dos pais. A verdade é essa. Porque o não é tão importante quanto o sim, né, Sofia? Talvez até mais. E por que os pais, hoje em dia, eles têm medo de falar não? Hoje nós temos uma cultura de crianças que já argumentam desde cedo, né? Antigamente, a gente não pegava crianças que argumentavam. Se você pegar as pessoas mais idosas, você percebe que elas falam assim, do meu pai eu já sabia o que ele queria, né? Eu me lembro que do jeito que meu pai fechava a porta de casa, eu já tinha ideia de como ele estava e a partir daí como é que iam ser as negociações. O olhar da minha mãe já dizia tudo, do sim, do não, do talvez, eu já sabia só de ver o olhar dela, né? Hoje em dia não existe isso, até porque você pode olhar quantas vezes você quiser, você pode suspirar quantas vezes você quiser, mas ainda existe o não entendi por quê. Não, mas eu não concordo. Sabe por quê? Eu acho isso. Não, mas você está errada, mamãe. Papai, não gostei. E isso é bom, né? A gente tem crianças muito mais hábeis em termos de argumentação, em termos de negociação, e isso é super bom. Só que a gente tromba também com uma argumentação que aí expõe a nossa fragilidade enquanto pais. Sim. Então, por exemplo, mas você faz isso? Ou, mas não pode mentir. Mas você não mentiu quando você falou no telefone que era para falar que você não estava? Mas você também nunca está em casa para ver. Mas você sai. Mas você está o tempo todo no celular, por que eu não posso? Então, a gente acaba tendo também que lidar com isso. E isso não é ruim. Na verdade, nos faz até avaliar a nossa conduta, até que ponto a gente está certo. Porque se eu digo, não minta, eu não posso falar, manda dizer que eu não estou. Isso é mentir. Com toda certeza. Você pode dizer, olha, peça para ligar depois. Nesse momento eu não posso falar. Não preciso nem justificar o porquê, mas nesse momento eu não posso falar, né? Mas mentir não, porque senão você perde realmente a credibilidade, né? Se você não quer que fique o dia todo no celular, tem alguma boa razão para que você fique? Não, mas são os trabalhos, são os negócios. Certeza. Então, a gente também tromba com essa geração. Agora, apesar disso, o não é fundamental. A gente precisa o tempo todo criar a cultura do não, que lidar com frustração. Né? Se a gente pensar na nossa vida depois dos 10, 12 anos de idade, a gente tem muito mais não do que sim. Com toda certeza. Né? E a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações todas, mínimas que são os primeiros nãos e tal,
sem desmoronar, sem que o mundo caia, né? Então a gente Porque precisa aprender. você, como psicóloga, como você vê hoje essa parte de pais que não sabem ou pelo menos não conseguem lidar com essa fala do não? Não consigo negar algo para o meu filho. Talvez até para fazer uma troca. Eu não fico com você, então vamos comprar isso. Então vamos fazer isso. Vamos terceirizar, na verdade, a minha obrigação. Isso, é aquela... Eu vou disfarçar a minha culpa, a minha responsabilidade. Então, eu venho com falas assim, não, eu acabei premiando o bom comportamento. Então, estudou, eu achei ótimo, aí eu fui lá e comprei um celular novo. Não, mas... Quem é que premia que se faça apenas a obrigação? O celular, o presente, é um presente, então ele vem com uma ocasião especial, que no caso não é o estudo. O estudo faz parte das suas obrigações. Então, na falta do estudo, vem sim o porquê, o que aconteceu. Então, como a gente vai remediar isso? Não precisa nem ver a punição, né? Porque ela também não ensina por si só, mas muito mais uma conversa, uma tentativa de entender o que aconteceu. Por que disso? Por que você esqueceu? Né? Por que você não fez? Por que você não foi responsável? Certo. Né? E esse supervisionar o filho, né? Porque a gente tem que estar o tempo todo supervisionando e não, como você mesmo disse, terceirizando. Então, assim, eu acabo terceirizando. Eu deixo para a escola ensinar algumas coisas que não são atribuições da escola. Então, assim... eu já pus na escola que é para ele sair educado. Não, ele sai alfabetizado, com conhecimentos acadêmicos da escola. Exatamente. Da sua casa ele sai educado. É porque, na verdade, hoje em dia, vem crescendo cada vez mais que a criança já nasceu, pelo menos com 4 meses, saiu da amamentação, já vai para a escolinha. Já. Por quê? Porque há necessidade da gente trabalhar, há necessidade da gente correr atrás também dos nossos ofícios, porque a gente precisa fazer isso, trabalhar é preciso, todo mundo precisa. E hoje em dia, com esse crescimento do trabalho da mulher, principalmente, a gente sabe que cada vez mais cedo as crianças vão para a escola. Só que, na verdade, esse tipo de educação é uma educação diferenciada que os pais devem dar para os seus filhos. Não é, Sofia? Sim, na verdade a gente sabe que mudou muita coisa, então eles estão menos com a gente, eles estão mais na escola. Algumas coisas a gente terceirizou mesmo para a escola. Então antes era a mãe que tirava a fralda, hoje é muitas vezes a escolinha. Mas isso faz parte hoje em dia até da atribuição da escolinha. Sim. Muitas vezes a escolinha já se programa, mãe, não manda mais tanta fralda, manda mais roupinha, porque os acidentes vão acontecer. Mãe, agora eu vou tirar a mamadeira. Então, por quê? Porque ela está mais na escola. Agora, algumas coisas muito básicas e de valores, de conceitos, de coisas mais sérias, né, nesse ponto de relação familiar, isso vem de casa. Então, não dá para terceirizar. A gente tira um pouco de tempo que a gente teria para descansar, que a gente teria para relaxar, para fazer algumas outras coisas e passa com as crianças, e passa com os filhos, até para conseguir passar esses valores. Porque, afinal de contas, é uma tarefa que você assumiu. Claro. Né? Ter filhos é uma tarefa. Então, se você tem a sua atribuição, tem. Então, ela vai de tal hora a tal hora. E depois, qual a outra atribuição que você tem? São as crianças. Sim. E elas precisam de que você cumpra o que você se programou quando você decidiu ser mãe. Quando você decidiu ser pai, quando vocês decidiram ter uma família. Então, isso precisa acontecer. No caso dos pais que sentem aquela maior dificuldade em estar impondo limite para os filhos, qual é o tipo de trabalho ou o tipo de tratamento que essa pessoa tem que fazer dentro do ambiente familiar para poder estar melhorando isso, Sofia? Eu acho que a primeira coisa é investir no diálogo. Né? A família que tem diálogo é uma família que já sai ganhando. Mas tem aquele filho que é rebelde, né? Tem. E aí a gente realmente vai, a partir do diálogo, mostrando, olha, nós vamos ter algumas regras. Sim. Aqui dentro vão ter regras. Então, como nós vamos fazer? Então, o que eu não admito que você faça? É esse. O que eu exijo que você faça? É isso. E o restante? O restante é absolutamente negociável. Então, se você quiser negociar as coisas comigo, você precisa conversar comigo. Quando eu quiser negociar alguma coisa com você, eu vou conversar com você. Eu vou estar sempre disponível para ouvir como você está, o que você não gostou, o que você gostou, o que você quer, o que você não quer. Sempre. Assim como eu gostaria que você tivesse também. E nada impede. Hoje eu estou de mau humor. Então, não, mãe, hoje eu não vou conversar. Ok. Hoje você não vai conversar, amanhã a gente conversa. Mas as coisas vão acontecer, as conversas, o diálogo vai acontecer. E aí é aquela conversa mais chatinha, mesmo que a gente põe regras.
Então tem horário para acordar, tem horário para dormir, tem horário para o videogame, tem horário para ficar no telefone, tem horário para ficar na internet. Ah, mas tem horário para tudo? Tem. Mas até para ele saber quando que tá certo de estar, quando que tá ok de estar na internet, quando que ele tá fora. Ah, então, e hoje? Eu queria usar a internet fora do horário, mas eu não tenho nada, eu tô perto das férias, eu já fechei todas as minhas notas. Então entra de novo, tudo é negociável. Senta comigo e negocia. Né? Não faça sem eu ver, senta comigo e negocia. Mãe, ó, tá assim, 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 pai, tá assim, assim, fiz isso, tô... Então, tá. Então, esse período pré-férias, você pode, porque você já fechou, porque você tá indo bem, o seu desempenho é ok. E eu entendo isso como já flexibilizar aí. Né? Então, eu acho que esse diálogo é fundamental. No começo, especialmente com os adolescentes mais rebeldes, o diálogo começa a ser difícil. Porque até todo mundo Porque, na verdade, quando você vai acostumar. falar com esse tipo de adolescente um pouco mais rebelde, você precisa pisar em ovos. Porque você não pode falar qualquer coisa. Você tem que saber como falar, que jeito, como chegar. Porque qualquer coisa... É como aquele gato escaldado tem medo de água fria. Mas, na verdade, o que acontece? Esse início de diálogo é um pisar em ovos. Para a maioria das pessoas que começa a dialogar com o filho, principalmente com o filho adolescente, é um pisar em ovos. E depois que as pessoas vão ficando mais tranquilas e menos tensas e menos ansiosas enquanto fazem esse diálogo, as coisas vão fluindo melhor. Então a gente descobre assim, umas coisas super interessantes, que dá para eu falar uma coisa e ver que o outro não gostou e dá para falar desculpa. Não sabia que você não tinha gostado do que eu falei. Então eu vou refazer minha fala, eu vou melhorar. Né? Ah, tudo bem, então, é que eu fiquei chateado do jeito que você falou. Né? Falou, você só dorme. Eu pensei, sou vagabundo. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você dorme muito mais do que você estuda. Mas tá, então eu vou querer dizer o quê? Penso que você deveria estudar mais do que dormir tanto. Então, de alguma maneira, a gente criou, inclusive, a possibilidade dessas pessoas dialogarem e do filho contar para o pai o que ele não gostou na fala. Então, isso melhora muito a relação. O nível de criação hoje em dia, Sofia, você como profissional, você acha que isso vem de criações também? O pai representa como ele foi criado? Ah, sim. A gente é fruto da nossa história de vida. Então, como eu fui criada, eu vou tentar, na verdade, reproduzir aquilo que eu gostei e mudar aquilo que eu acho que não foi bom para mim. Né? O que acontece é que é uma relação. Então, eu tento fazer isso com as crianças e, de alguma maneira, eles aceitam algumas coisas que eles gostaram, outras eles negociam. Então, a gente vai criando com a nossa cara da nossa família. Mas não tem como ser diferente do que eu passei. Então, assim, a gente tem um marido, uma esposa que tem os históricos aí familiares deles, eles se unem para formar agora essa relação familiar desse núcleo menor que eles estão formando agora. Entendi. Porque hoje em dia a gente percebe que está muito complicado, inclusive as relações de amigos. Porque não se veem mais crianças com amiguinhos, adolescentes com amigos, saindo até para ir para o cinema, para ir para balada, para poder curtir, para ficar em casa. Porque antes, na nossa época, chamava os amigos em casa, assistia filme em casa, comia pipoca, jogava quebra-cabeça, enfim, qualquer outro tipo de jogo que a gente tinha um acesso muito mais fácil do que o celular. Então, hoje em dia, com essa dificuldade de se juntar humanamente as pessoas, você acha que seria fundamental da parte dos pais de agregar um conteúdo diferente à família? Sim, eu acho. Eu acho que a gente precisa criar a cultura de também estarem... De interagir. De estar com as pessoas. Então não dá para ser como era antes, talvez toda semana, as crianças fazem trabalho em casa, um vem dormir, o outro vai dormir. Mas uma vez por mês dá. Não é tão difícil. Sim. Então, uma vez por mês eu levo todo mundo ao shopping, eu vou também, todo mundo vem em casa, eu fico, pessoal, 2 amiguinhos vêm dormir, para a gente conhecer como eles se relacionam, para a gente conhecer como que eles conversam, o que falam. É muito importante, porque você cria de novo essa proximidade com os filhos e com os amigos dos filhos. Né? Nada mais importante do que você ter esse nível de proximidade, né? Principalmente quando a gente pensa que essas crianças vão entrar numa adolescência. Exato. Que é um período mais complicado, que é um período em que ele está tentando se soltar dos pais, que ele vai ficar adulto,
né? Então, que ele está aí num período de realmente deixar de ser criança e tornar-se adulto. É a adolescência. Então, é um período que muitos conceitos são revistos, muitas coisas são repensadas. Inclusive, em algum momento, há um afastamento natural dos pais. Então, agora, se a gente tem a proximidade, a cultura de ter esses amigos por perto, já vai acontecer. Mas vai acontecer com menos choque, com menos intensidade. Exatamente. Agora, eu quero perguntar para você, quando chega aquela fase que os filhos falam, agora eu vou embora de casa, vou estudar fora, no meu caso, eu tenho uma filha só e a minha filha vai embora ano que vem, vai para Florianópolis, porque ela quer estudar, enfim. É bom, é ótimo, mas e aí? Nesse caso, como é que a gente tem que agir nesse meio familiar? Porque se você, de repente, fecha demais, você acaba prejudicando o filho. Sim. E se você larga demais, você também acaba prejudicando o filho de certa forma e se prejudicando. Então, assim, como as pessoas, os pais de hoje em dia, como está tudo muito aberto, muito exposto, como os pais devem se comportar nesse caso? Então, na verdade, esse é um caso programado. Então, ela quer estudar fora, ela decidiu que ela vai para Florianópolis, né? Então deve haver um diálogo anterior. Sim. Então, o que você vai fazer, como que você vai se programar lá, quantas vezes a gente vai conversar por semana, por dia, o que eu espero de você em termos de responsabilidade, em termos de desempenho acadêmico, o que você deve esperar de apoio meu, de suporte meu, até de compreensão em algumas coisas que eu sei que pode ser que você erre, então pode ser que você perca muito mais hora no começo, porque né, você está se habituando sozinha. Sim. Pode ser que você... Porque gera uma apreensão estrondosa. Grande, porque você está tanto assim da nossa parte quanto da parte dela, porque ela está estudando que nem louca para fazer o vestibular da Federal. E aí já tem aquele estresse normal de um vestibular. E aí você fala, nossa, mas tem 18 anos só e já vai para essa vida louca. Aí, assim, a gente não percebe muitas vezes como deixar o ambiente legal para que isso aconteça dessa forma, da melhor forma possível, para que ela consiga passar no vestibular, ou que a gente consiga, de certa forma, estar ajudando nisso, porque hoje em dia a gente sabe, é muito corrida a vida de todo mundo. Sim. É aquele, eu tô aqui, né? Eu vou estar disponível para você. O que você precisa? Sim. Como que eu te ajudo? Não, você me ajuda se você... se eu organizar o meu quarto, agora as minhas roupas, você então tá, então eu te ajudo assim. Mas o que eu espero? Eu espero que você esteja estudando, eu espero te ver realmente se dedicando aos estudos, eu espero não te ver perdendo aula, e aí eu faço a minha parte e você faz a sua, né? Entendi. Então assim, o que eu espero também? Eu vou compreender o dia que você estiver mais mal-humorada, porque realmente em alguns momentos eles fazem os vestibulares aí treineiros, os simulados, as coisas, e eles percebem que eles não foram tão bem, que o fator ansiedade mexeu muito com eles. Então, eu vou compreender que você está mais chateada, que você ficou mais ansiosa e aí não foi bem, e aí você quer dormir, e eu vou compreender e eu vou te dar essa liberdade total, né? Aqui em casa você vai ter o silêncio que você precisa na hora que você precisa, você vai ter condições de dormir, de acordar tranquila, de fazer as suas coisas, só que também nós vamos querer o quê? Pelo menos que você converse com a gente, que seja no jantar, que seja no almoço, para que a gente conheça como é que está o andamento da sua vida, o que você tem pensado, como é que está a sua confiança, o que eu posso te ajudar ainda mais. Então, investir nessa proximidade... e na verdade porque é uma preparação para um tempo que vai ter um distanciamento. Sim. Até porque por mais que a gente tenha Skype, telefone e tal, a distância física vai acontecer. Mas o mais engraçado é quando você ouve assim, mas a gente troca, nas férias eu venho e você vai. Então, aí você fala, não, tá errado. É muito engraçado. Agora, qual que é a dica pra gente encerrar o nosso assunto que você deixa, Sofia, pros pais que de repente estão passando por algum momento de dificuldade em ter acesso aos filhos, em ter essa proximidade ou de fazer essa proximidade com os filhos? Qual que é a principal dica que você deixa? A principal dica, a primeira é investir no diálogo, né, familiar. A segunda é não fingir que está tudo bem e não tentar fingir que o problema... Então, assim, é colocar realmente, eu estou preocupado porque eu percebo que a gente não está conseguindo dialogar. Você concorda? Procede. Então, como que a gente pode resolver isso? Então, quando a gente para de fingir que a coisa está tudo bem, a gente consegue encarar o problema de uma forma mais assertiva. Sim. E na terceira e última hipótese, procurar ajuda. De repente eu percebo que o diálogo não saiu, que a gente tentou não fugir, a gente tentou encarar o problema da melhor maneira possível,
e a gente não conseguiu. Então tá, procure um profissional. Senta com um profissional e fala, olha, eu percebo que a gente está se distanciando, eu não queria isso, eu não sei onde é que eu posso melhorar. Por quê? Porque a gente tem uma série de trabalhos de orientação familiar. Então, a gente orienta as famílias em alguns momentos desse diálogo e, de repente, a gente consegue resgatar muitos pontos que passaram despercebidos pelo próprio envolvimento com o problema, né? Eu falo sempre que quem está de fora, um profissional que está de fora, a gente olha de cima e a gente consegue, como se fosse um labirinto, guiar, né? E ajudar o paciente a sair do labirinto que ele se encontra. Sim. A gente, quando está no meio do negócio, a gente olha para os lados e a gente não só vê nada. Então, assim, na pior das hipóteses, eu enfrentei o problema, eu coloquei na mesa a situação. Não saiu como eu esperava, não fica adiando. Senta e procura ajuda. É a melhor coisa. E é tão gostoso porque a gente vê o resultado dando certo, né? E aí você vai ficar muito mais tranquilo com relação aí à sua relação com os seus filhos. Vai ficar muito mais fácil. Com certeza. Sofia, mais uma vez, obrigada pela sua presença Obrigada. no nosso programa. Tá aparecendo aí os contatos da Sofia para você poder falar com ela. E eu quero mandar um beijo para você. A gente se encontra de novo amanhã aqui na TVI. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!